Olha, voltamos a falar do caso da prisão do padre Egídio e mais duas pessoas que foram hoje presas por força de um mandado de prisão expedido pela Justiça, que manteve a prisão do padre Egídio após audiência de custódia. Ao vivo, nós vamos conversar com o repórter Abner Caetano e vai falar direto do presídio, onde ele vai ser ou já foi encaminhado depois da audiência de custódia. Abner, alô, com você. Boa tarde, né? Agora já, boa noite, né? Boa tarde e noite, Washington Luiz. Para você que acompanha também o Rota da Notícia, foi uma sexta movimentadíssima, né? Aqui na capital paraibana, justamente por conta dessa Operação Dignos 2, onde foi expedido 3 mandados de prisão preventiva. E foi o seguinte, após a audiência de custódia realizada na tarde de hoje, terminou há pouco tempo no Fórum Criminal de João Pessoa, a Justiça da Paraíba decidiu por manter a prisão do padre Egídio Carvalho, acusado de desvios no Hospital Padre Zé. Ele deve ser encaminhado para o presídio especial, localizado no 5º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Valentina de Figueiredo, o espaço que é destinado a presos que possuem curso superior. O padre Egídio é suspeito de liderar um esquema criminoso que teria desviado 140 milhões do Hospital Padre Zé e também da Ação Social Arquidiocesana do Estado da Paraíba. Segundo o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO, os desvios ocorreram entre 2013 e setembro deste ano. O desembargador Ricardo Vital de Almeida expediu mandado de prisão preventiva contra o padre, devido a essas possibilidades aí de fraudes. As duas mulheres, que é a Janine Dantas e a Amanda Duarte, também investigadas de participar desse esquema do desvio aí do Padre Zé, foram presas também no início da tarde desta sexta-feira. E o seguinte, Janine Dantas deve ser encaminhada ao presídio Maria Júlia Maranhão, em Mangabeira. Já Amanda Duarte teve a prisão convertida em domiciliar pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida. E, de acordo com o GAECO, a prisão domiciliar se faz necessária porque ela possui uma filha com menos de 1 ano de idade em um processo de amamentação. E, além disso, a Justiça determinou uma série de proibições para as suspeitas. A exemplo de monitoramento eletrônico, proibição de se ausentar da comarca que reside sem autorização judicial, obrigação de manter atualizados os endereços, contatos, telefones, e-mails e demais meios, e também obrigação de comparecer espontaneamente a todos os atos processuais. Proibição também de manter contrato, tanto pessoal como virtualmente, né? Inclusive por meio de terceiras pessoas. Enfim, uma série de proibições que a Justiça determinou. Foi um dia movimentadíssimo, né? E daqui a pouquinho eu volto com mais informações a respeito também de outros casos. Estou aqui na Central de Polícia, no bairro do Geisel. Portanto, Washington Luiz, é com você aí no estúdio do Rota da Notícia. Com imagens dele, Ramon Mota, Abner Caetano, Ferinha da Informação para a TV Arapuã. Olha, gente, é o seguinte, nada, seja qual for a situação, na minha opinião, não fica sem resposta. O que nós lamentamos profundamente, e nós nos engrandecemos, porque a Justiça dessa Paraíba, juízes, desembargadores, promotores, merece todo o nosso carinho e respeito. Porque aqui no estado da Paraíba, não é só PPP que vai para a cadeia, não. Os grandes também vão para a cadeia. Muitos já foram para a cadeia. Se eles vão sair cedo ou mais tarde, se lá por Brasília vai haver liminar e eles vão ser soltos, aí é um problema de cada um, juridicamente cada um se defenda. Mas a Justiça cumpre o seu papel. O que nós não podemos, e algumas pessoas desinformadas ou se acham informadas, mas que não têm conhecimento do que é o direito, eu não tenho conhecimento do direito, mas sei o que é direito. Ou seja, alguém que conhece, como o padre Egídio, um dos homens que tinha uma das maiores credibilidades, respeitabilidade dentro da Igreja Católica, um homem considerado que
pregava uma das homilias mais bem fundamentadas. E quantas vezes eu assisti a missa celebrada por ele. Padre Egídio conhecia a Bíblia. Padre Egídio é um conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus. Só que tem um detalhe: quando você conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus e que não pratica a obra de Deus, Deus vai te chamar. Porque para o leigo, para o rábula que não conhece o que é a palavra de Deus, é perdoável. Mas para quem conhece a doutrina do que manda a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, gente. O que nós lamentamos profundamente, e isso da mesma forma que nós repudiamos a atitude de um marginal que tira a vida de uma pessoa inocente, daquele marginal que toma um celular, daquele marginal que rouba ou furta um carro, nós também iremos cobrar sempre de fundamental importância aqueles que roubam milhões, ou que furtam, ou que desviam, né? Porque para o pobre é roubo, mas para alguns ricos deste país é malversação do dinheiro público. Agora resta saber se o padre Egídio também vai falar se ele agiu sozinho ou se teve a participação de alguém. Porque no esquema que, segundo o próprio GAECO, inclusive em nota, divulgou que foram desviados até agora 140 milhões, não é 140 reais não, são 140 milhões. Será que o padre Egídio, com a sua doutra inteligência, agiu sozinho? Essas funcionárias que tiveram o mandado de prisão expedido pelo competente desembargador Ricardo Vital de Almeida, para que a sociedade entenda, porque alguns, não, mas bateu na mão do juiz fulano de tal, do desembargador fulano de tal, vai para a cadeia. Lembre-se disso, não são juízes e desembargadores que apuram o processo. Não era o desembargador, nem era o juiz, nem era o promotor que estava dentro do hospital Padre Zé. Eles vão através de provas comprobatórias dos mandados de busca e apreensão que já foram feitos pelo GAECO, que hoje tem a respeitabilidade do povo paraibano. Você chega no interior do estado hoje, eu ontem conversando com o procurador, doutor Francisco Sagres, e eu dizendo para ele, doutor Sagres, a gente chega hoje numa cidade pequenininha, cuidado no GAECO não, né? Tu tem cuidado no promotor, não. Vai, bichinho. Nesses dias, o prefeito fulano de tal, o GAECO tá na porta dele. Por quê? Existe uma credibilidade. Eu não fico feliz com isso, não. Ah, porque tem que dizer, tem que matar, é lamentável. Infelizmente, está preso alguém que conhece o que é a lei, conhece o que é a Bíblia, que utilizava o púlpito de uma igreja e o altar de uma igreja para pregar a palavra de Deus. Enquanto você usa a palavra de Deus em vão, o preço é muito alto, porque a mão de Deus pesa. Ele chama você pela dor e pelo amor. Diga-se de passagem, eu espero que o padre Egídio conte a verdade. Se ele agiu sozinho, se ele se disse, não, eu agi sozinho, aí existe trechos na Bíblia que ele vai ter que pagar por isso. Agora, se ele agiu, esteve mais alguém envolvido com ele, orientando a ele, e para onde foram esses desvios, aí sinceramente, porque eu duvido muito que esses 140 milhões de reais, todos eles estejam, todos 140 milhões de reais na conta ou nos imóveis do padre Egídio. Esse dinheiro deve ter saído para outros lugares também. Tem os imóveis dele? Tem. Tem as provas? Tem. Agora, eu acredito que o GAECO vá muito mais longe, muito mais além. E mais uma vez, aqui o mesmo patamar que é tratado com Chico é o mesmo tratado com Francisco. E para isso nós temos o carinho, o respeito da legalidade, da respeitabilidade do Ministério Público e do Poder Judiciário. Poder Judiciário que engrandece, que orgulha todos nós. E sendo uma prisão fundamentada como foi essa, sendo homologada pelo desembargador a pedido do Ministério Público, e ele analisou e ele efetuou. Agora cabe a todos eles provarem na justiça o grau de comprometimento de cada um. Infelizmente é isso. Mais uma vez, padre Egídio, nós não ficamos felizes com isso, não. Ficamos muito tristes.
Porque são por essas e outras razões que eu estava ouvindo, inclusive, outro dia não, na última quarta-feira. E o pastor Jean Kleber dizia: vocês tenham muito cuidado quando você vê alguém em cima de um púlpito. Tenham muito cuidado quando você vê alguém com a palavra de Deus. Tenham muito cuidado quando alguém que diz: não, eu chego para perto de você, eu vou ligar porque você está passando por um problema, eu vou fazer uma oração e você vai ficar curada. Não, quem cura é a doutrina. E eu lamento profundamente porque a última entrevista que o padre Egídio forneceu foi a mim, aqui mesmo na frente do Sistema Arapuã de Comunicação. Inclusive ele chorou e nós nos emocionamos. Todo o estúdio aqui chorou porque ele fazia um apelo para as pessoas que abandonavam os pais lá dentro do Hospital Padre Zé. Nós lamentamos profundamente. Nós não ficamos felizes com isso, não. Lamento profundamente porque é alguém que conhece, é alguém qualificada. Aquele que rouba, que não, vou matar para fumar um cigarro de cigarro, é errado também. Mas se trata de um homem culto, um homem respeitado, querido na sociedade e conhece a palavra de Deus. E quando você conhece a palavra de Deus, que não cumpre o que diz a Bíblia, infelizmente, termina pagando um preço muito alto. Destruiu a história como sacerdote, destruiu a vida dele, em sendo comprovada todas as denúncias, porque ele terá o direito ao contraditório. Até então, ele está sob a acusação, mas a justiça vai seguir no processo. Lamentamos profundamente, sobre todos os aspectos.